Programa Cenário, apoio cultural Max Shopping Jundiaí. Toda a história começa aqui. Boa noite para você. Estamos começando agora mais um programa Cenário e na noite de hoje eu trago para vocês o jornalista Eduardo Serioni, ele que já trabalhou em várias mídias impressas e agora se dedica ao portal Jundiaí, na cidade de Jundiaí, um portal que está comemorando um ano. E no outro bloco iremos falar com Paulo Grossi, ele que é ator e diretor do Teatro Amador Singulare. Cenário de hoje, ele, meu amigo, jornalista Eduardo Serioni. Tudo bem, Edu? Tudo bem, agradeço a oportunidade e o convite. Seja muito bem-vindo ao programa Cenário. Muito legal, num cenário maravilhoso desse, uma casa de espetáculo linda, um som bacana, assim, que é bacana ser recebido. É isso aí. Edu, conta um pouco da sua trajetória no jornalismo pra gente, né? Você que é formado desde 1986, já passou por muita coisa, né, nessa área. Eu comecei ainda antes de ser formado, eu comecei já quando eu entrei na faculdade a trabalhar na área. A gente tem que ter prazer na coisa e essa experiência, achar que a faculdade te forma, não dá, né? Não então dá. Eu comecei já bem antes, fui procurar estágio, consegui trabalhar no JJ por um tempo, tive um próprio jornal junto com o Zé Arnaldo de Oliveira na Vila Rio Branco, Jornal Rio Branco, e depois fui galgando alguns postos interessantes. Trabalhei no Correio Popular de Campinas, depois fui para São Paulo, fiquei muito tempo no Estadão e no Jornal da Tarde, fiz alguns trabalhos para Quatro Rodas, para Homem Vogue, algumas revistas interessantes também na área de carro, e tudo isso foi uma bagagem legal, uma coisa interessante, mas eu acho que mais interessante, mais importante foi essa minha passagem no Bom Dia. Durante 7 anos eu fiquei no Bom Dia, os últimos 4,5 pelo menos como editor-chefe, consegui promover os 2 debates para prefeito de Jundiaí, que são históricos, 2008 e 2012, na cidade. Tinha um projeto bacana chamado Amigo do Fim do Ano, Amigo Secreto, doação de obras de caridade para as entidades. Então esse trabalho me trouxe para um cenário de Jundiaí que eu senti favorável para eu voltar e agora ser, junto com o Picoco, a gente fazer um site, um trabalho de jornal eletrônico, falando de Jundiaí, da cidade de Jundiaí, das pessoas que são de Jundiaí. Para quem trabalhou tanto tempo com mídia impressa, né, jornais, revistas, como que surgiu, você sentiu que surgiu essa necessidade da transição? Você vem sentindo a redução do emprego nos jornais impressos, você vem caindo a distribuição, porque é uma coisa muito cara, o papel é caro, a distribuição é cara, requer uma engenharia toda. E hoje, além disso, a facilidade do celular, a pessoa ligar no celular, a pessoa num tablet, no seu computador, em casa. Então a gente entendeu que o momento era um momento de transição, que a gente podia fazer uma aposta ousada. O grande desafio foi arrumar um nome. A gente tinha muitos nomes na cabeça e vinha um, vinha outro. E o dia que eu tive a luz de pensar no Jundiaí, Jundiaí em todo lugar, entendeu? A brincadeira do Jundiaí foi uma alegria, tirou um peso das nossas costas, parei o carro, liguei pro Picoco, falei, Picoco, acabaram os nossos problemas. Agora a gente tem um jornal eletrônico, podemos entrar. Isso há um ano e hoje a gente está comemorando um fruto bacana. As pessoas estão se vendo no Jundiaí voltando. E eu acho que isso que é interessante, o jundiaense entendeu o nosso recado, sem uma linha de polícia, sem política, um trabalho voltado para essa área de
de cultura, muita atenção aqui para o palco do Politeama, para o Sesc, para os bares, para bandas que nem a da Maiara, da Lupa. Esse tipo de ação, o Singulare que vem aí, que tem um trabalho fantástico, esse pessoal todo está se vendo no Jundiaí. Eu acho que isso é interessante. Eles são o nosso combustível e a gente está conseguindo colocar eles numa tela interessante para as pessoas, porque ela é uma coisa que você vai ver lá, tem qualidade. Eu acho que esse é o nosso diferencial. E as pessoas têm cada vez mais pressa da informação, né? Acaba de acontecer um evento aqui, eu quero ver a minha foto, né? E eu vi aqui que já tem mais de 11 mil fotos publicadas nesse ano de Jundiaí. 11 mil fotos publicadas, basicamente. E é uma loucura, porque algumas fotos você põe... Fizemos um evento lá, tinha 80 pessoas numa foto, entendeu? Então, outras você tem 10, 12, 2, 3. Mas você vai somando tudo isso, você vai vendo que grande parte da população de Jundiaí está se vendo lá. E tem que ser uma coisa rápida, dinâmica, porque você vai numa festa, você levar 3 dias para publicar aquilo, a pessoa já perdeu o interesse, já rodou na rede social dela, quem fez uma foto com o celular já passou para o outro. Então, a gente tenta dar essa dinâmica. Acabou a festa, se não consegue na mesma noite, no outro dia de manhã, postar todas as fotos. E o nosso diferencial, e eu falo nosso, meu, do Picoco, é essa coisa da gente gostar de Jundiaí, gostar de gente e gostar de festa. A gente é festeiro por natureza, então a gente vai e se diverte. Eu acho que isso também mostra para as pessoas que dá para ser uma coisa divertida. Então, nessas 11 mil fotos, você vê muita gente sorrindo, muita alegria. Eu acho que as pessoas estão entendendo isso e elas vão lá procurar para se ver. Isso sobe nosso número e a gente tem um argumento a mais para trazer novos parceiros. E é uma demanda cada vez maior por imagens, né, no jornalismo, né, na atualidade. O que eu acho assim, né, alguns textos de reflexão a gente tem que ter. Lógico. Então, se você entrar no Jundiaí, você mesmo tem sua coluna lá, é muito interessante os toques que você dá. E você tem pessoas que nem Henrique Parra, que traz um outro enfoque. Você tem gastronomia com o Paulo De Luna, você tem literatura com o Márcio Martelli, várias pessoas que são especialistas nas suas áreas, jogando uma reflexão ali, dividindo com o leitor alguma coisa que talvez o jornalista não conseguisse transmitir. Então a gente tem esse pilar que é a boa informação, a informação de conteúdo. Só que as pessoas estão chegando a esse conteúdo como? Elas entram para se ver, aí elas gostam, acham agradável, começam a navegar no site e vão achando outras informações. Então, eu acredito que a gente está conseguindo uma somatória de coisas. As pessoas entram primeiro para se ver, mas no segundo momento elas estão começando a olhar o site com outros olhos, olhando uma programação inteligente, uma programação bacana, sabe? Se programando para curtir para essa cidade que tem cultura, tem gente boa trabalhando, mas precisa de mais divulgação nessa área. E é um portal que traz muito essa coisa do entretenimento, né? Como você falou, tá rolando uma festa, uma manifestação, as pessoas estão buscando muito entretenimento nos dias de hoje. É claro que a informação, eu vejo que ela está presente sempre, né, no seu portal, mas há uma busca muito grande hoje pelo entretenimento, pela culinária, pela cultura. O que a gente tenta passar é uma ideia assim rápida. Hoje não dá para você escrever textos muito longos, as pessoas estão... A vida está muito corrida, está dinâmica, você tem muitas fontes de informação. Então, são textos curtos, mas que deem o recado, que contem o básico que a pessoa precisa entender para ela despertar uma vontade, talvez, de procurar mais sobre aquele assunto, mas ela tem um assunto. E o nosso foco é esse, colunismo social, é mostrar a gente, é mostrar entretenimento, que eu acho que a cidade precisa. A gente não quer só... A gente quer comida, lazer, a gente quer diversão e arte. Exatamente, isso que faz a diferença. É verdade. E uma coisa interessante do portal Jundiaí é a forma como você está abrindo espaço para que pessoas que não têm a formação em jornalismo, mas, como você disse, especialistas
em diversas áreas, elas possam vir e se expressar através da escrita, né? O que eu sempre tento dizer para as pessoas é assim, forma, para mim que estou no jornalismo há 30 anos, é muito fácil dar. Eu pego um texto ruim, hoje eu já tenho a experiência de transformar ele, mas esse conteúdo, eu preciso desse conteúdo. Então, muitas pessoas estão entendendo isso, que às vezes elas têm uma dificuldade, um certo temor, será que eu estou escrevendo legal ou não? Sabe, aí a gente conversa, eu troco uma ideia, devolvo o texto, falo, olha, como ficaria assim, o que você acha? Então, a gente está fazendo uma dupla bacana com várias pessoas. Tem muitos que vêm pronto, Wagner Ligabó, vários deles, você não precisa pôr uma vírgula, entendeu? Mas alguns você vai negociando para dar uma melhorada, para dar uma fluência no texto, de repente a informação melhor está lá para baixo, subir, esse tipo de coisa eu sei, mas eu preciso do seu conteúdo, eu preciso que você traga essas histórias para dentro do portal. E é engraçado que quando você me convidou para escrever pro Jundia Aqui, eu me senti um pouco insegura, porque eu sou formada em jornalismo, agora vai fazer 12 anos que eu sou formada, mas assim, eu nunca atuei. Eu já cheguei a escrever alguns artigos pro JJ, esporadicamente, assim, eu escrevi acho que uns 3 artigos que foram publicados, mas eu falei, caramba, né, o Edu, pelo que eu sei, pelo que eu andei lendo, já foi editor-chefe do Bom Dia, já trabalhou no Estadão, falei, nossa, como que ele vai receber o meu texto, né? Mas eu falei, não, eu vou escrever... Eu acho que o resultado foi interessante para você, tenho certeza que para o meu leitor, a gente tem o Google Analytics, a gente mede como é que eu vou dizer, o Ibope que as coisas dão. E tem muita leitura, isso que é interessante. O que eu acredito é que você tem uma pegada legal de contar essas histórias, entendeu? Um pouco mais de mulheres, mais femininas, uma coisa assim, e tem um público para ler com certeza. E qual é o temor? É você errar? Todo mundo vai errar. Só erra quem escreve, né? Eu costumo dizer que só erra quem... Tem dia que eu faço uma coisa que eu acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo, fala, nossa, hoje abafei. Aí ninguém entende o que eu fiz, entendeu? Mas no outro dia eu vou tentar de novo para fazer melhor. E a gente tem essa liberdade, porque eu acho que uma coisa é você escrever forçado, né? Você trabalha na redação de um jornal e você tem que escrever sobre este assunto hoje, tema, né? Você tem um número de linhas, você tem tema, número de linhas, você tem a visão do dono do jornal sobre aquele evento. Exato. Ou não, você tem os interesses de parceiros. No Bom Dia, no Jundia Aqui, você nunca teve isso. A liberdade é sua. Você Exatamente. Me perguntou quantas linhas, quantos toques, quantos caracteres, qual é o assunto. O assunto é assim, gente que tem conteúdo tem espaço para trazer para dentro do Jundia Aqui. Legal. Tanto que assim, eu já escrevi textos diferentes. Eu já escrevi textos sobre relacionamento, em forma de artigos São mesmo. Os que dão mais ibope. Poemas, né? Eu escrevo poemas também com um quê de erotismo, que muita gente gosta. E é interessante que cada vez aparece em um setor, né, do portal, né? Papo sério, literatura, eu acho muito engraçado tudo isso. Jeito que a coisa... E tem muita gente, nós estamos com quase 50 colunistas que eu diria fixo é o quê? Pelo menos uma vez por mês trazem uma contribuição. Alguns semanais, outros escrevem quase que 2 vezes por semana. E esse pessoal é que dá um diferencial. A gente tem esses 2 diferenciais. As pessoas estão se vendo lá dentro e as pessoas veem que tem um conteúdo que elas conhecem. Te vê na rua, vê a pessoa na rua, fala com o Nelson Manzato na esquina, que é outro que escreve pra gente, vê o Celso de Paula, entende, aí vê crianças mais novas. E tem um pouco de tudo ali dentro. Tem gente que escreve de esporte, que nem o Taralo, e que entende da arte, do riscado, entendeu? Então esse conteúdo é que faz a gente ser, eu acho que, um portal inteligente, uma coisa que deu certo na cidade. Muito legal, Edu. Novos projetos? A gente sempre tem projeto, né? Porque você não pode ficar parado achando que está tudo bonito. Então, a gente tem um projeto de mudar um pouco o site. Hoje ele é muito fácil de navegar. Então, o nosso grande medo é mexer para pior. Então, você não pode inventar muita... florear muito, ficar difícil para a pessoa ler. Então a gente tem que ter uma sacada de continuar com ele desse jeito, fácil de leitura, mas um pouco mais bonito. Nós vamos dar uma trabalhada nele. E estamos fazendo um novo projeto. A gente já fez o jornal
do lançamento do Complexo Viário Leta e Oswaldo Bárbaro. Eu e o Picoco soltamos um caderno lá, fizemos o Tudo é Festa, que foi um jornal bilíngue, português e italiano para festa italiana, e agora nós estamos focados num projeto que chama-se Jundiaí 360, uma cidade contemporânea. Vai ser bem bacana, uma revista linda para dezembro, que nós vamos encher essa cidade, uma revista gratuita, bonita, de qualidade, papel bom, sabe? Que tenha peso, uma coisa que seja interessante para a pessoa, para ela guardar e falar, nossa, quanta gente interessante tem nessa Jundiaí contemporânea. É isso aí, inovando sempre, né? Pode contar com o meu apoio, sempre. Muito bom. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Cenário. Eu que agradeço o espaço aí e vamos começar a divulgar mais o cenário também dentro do Jundiaí, está feito o convite. É isso aí. E daqui a pouco a gente volta com o Paulo Grossi para falar sobre a peça Hairspray, que estreia agora em outubro. É um minutinho só. Foi bem rapidinho e agora nós estamos de volta com o programa Cenário e agora ao meu lado Paulo Grossi, que é ator e diretor, agora com a peça Hairspray, né? Ele que está dirigindo aí essa equipe maravilhosa que é o Grupo Singulari. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesse programa novo, né? Que você está à frente. E vamos conversar sobre a peça e estou aqui para esclarecer as dúvidas e poder falar sobre o musical. É isso aí. Me conta um pouco da história. Primeiro, eu queria saber da sua trajetória nesse mundo de teatro musical. Eu comecei estudando música, né? Eu tocava violino, tocava flauta, aí comecei a cantar em coral. E dentro do coral eu tive contato com o teatro musical. Um dos temas dos projetos que a gente fazia foi teatro musical e eu comecei a me interessar. Comecei a procurar e descobri que eu ia ter que estudar canto, dança, teatro. E eu comecei pouquinho a pouquinho a estudar todos os tipos de dança. Desde criança, né? Porque você tem quantos anos? Não, eu tenho 26. Eu comecei a cantar com... comecei a dançar com uns 21 já. Uhum. Então foi uma coisa meio tarde. Cantar no coral, acho que eu tava com uns 15 anos. Não foi tão cedo, não. E o Grupo Singulari, como que surgiu? Ele surgiu de um workshop de férias que eu resolvi da minha cabeça fazer com os amigos. Baseado naquele seriado Glee de musical. Uhum. A gente estava de férias e falei, vamos juntar um pessoal que canta e montar algumas músicas, montar coreografias. Aí a gente se montou em dois finais de semana e achou aquilo muito legal, assim, de fazer o processo e o resultado que a gente chegou. E em que ano foi isso? 2010. Uhum. A gente já está com 5 anos e um pouquinho já o grupo. Uhum. E vocês se apresentaram aonde? Então, aí depois desse workshop a gente falou, vamos continuar um pouquinho, fazer mais músicas e montar uma apresentação para os nossos pais, para os conhecidos. E a gente fez lá no auditório da Escola Técnica do ETEVAV. Uhum. Então foi nosso primeiro espetáculo, super simples, bem reduzido, com pouco dinheiro. E a partir daí a gente resolveu, então vamos seguir esse projeto, vamos trabalhar com teatro musical. E aí 2011, né, foi nosso primeiro projeto de teatro musical. E a partir daí, cada ano a gente tem um grande projeto que a gente desenvolve. Uhum. O ano passado, vocês apresentaram Rent. Isso. E como que foi? Foi legal, foi uma experiência bem diferente, porque até então a gente tinha trabalhado sempre com um pocket show, né? Um número de cada musical, uma apresentação bastante variada. Esse ano de 2014 foi a primeira vez que a gente trabalhou com um espetáculo completo. Uhum. Inclusive a gente adquiriu os direitos lá com a MTI, que é a detentora de direitos de vários musicais. Então a gente foi, isso lá em Nova York, a gente conseguiu os direitos, trouxe para cá, a gente recebe material original. Então foi a primeira vez, foi uma experiência bem bacana. E foi a primeira vez aqui também no Teatro Politeama. Então a gente tinha um receio de público, será que a gente vai conseguir lotar o teatro? E foi um sucesso, mesmo sendo durante a semana, os 2 dias de apresentação, a gente teve casa cheia. E foi uma experiência muito boa, tanto que a gente vai repetir em breve. E o Grupo Singulari hoje, né, eu tive o prazer de participar por um tempo, não dei conta, não consegui continuar, mas pretendo ainda, porque é um trabalho incrível.
a sua seriedade, assim, é admirável mesmo, assim, o quanto você leva a sério e o quanto a equipe toda se empenha em fazer o melhor, né? E quantos artistas estão ao todo hoje na peça? Nessa peça são 33 atores, cantores e bailarinos, né? Todo mundo faz um pouco de tudo. Sim. Então é o nosso maior elenco até hoje, né? E desde quando começou, quantos ainda se mantêm da formação original de 2010, são 4 pessoas que ainda continuam. Ah, tá. Sou eu, a Aline, o Renan e o Calil. Aí, 2011 tem bastante gente, mas da formação do workshop, da primeira proposta, são essas 4. Ah, tá. E Hairspray, vamos falar um pouco da peça Hairspray, né? Como que surgiu a ideia de apresentar esse espetáculo? Bom, Hairspray a gente fez em 2011, quando a gente fazia os pockets, a gente fez um trechinho com umas 5 músicas e o pessoal amou de paixão. Só que a gente fez uma versão reduzida, tanto que a gente se restringiu ao núcleo do programa de televisão, não tinha parte do núcleo negro, não tinha vários núcleos, porque a peça exige um elenco enorme, e a gente não tinha elenco para isso. E isso ficou na cabeça desde aquela época. E quando a gente fez a peça inteira o ano passado, Rent, a Hairspray também ficou na gaveta ali, vamos pensar nele. Mas eu sempre tive medo de fazer, porque ele é uma peça muito complexa, tem muito cenário, tem muita coreografia, muita informação. Você estava lá, você participou um pouco do processo, Sim. Você sabe quanta informação que tem para o ator para fazer a peça. E ele não foi a primeira alternativa, não. A gente pensou em outros 4 musicais antes dele, só que a gente não conseguiu direito de nenhum. Então, Hairspray, eu falei, então acho que é a hora de encarar esse desafio. E tá dando certo, deu certo já. E as pessoas foram entrando no grupo, pessoas com o perfil que a gente precisava. A gente completou o elenco e tá quase pronto para apresentar no teatro. Quais serão os dias de apresentação? Será dia 20 e 21 de outubro, a partir das 8h30, no Teatro Politeama. Ainda tem ingresso? Um pouco, tem que correr para comprar, porque tem pouco ingresso, já vendeu bastante, ainda bem, mas a gente fica feliz por isso, que é o resultado do trabalho que a gente vem desenvolvendo há 5 anos. E fala um pouco o que retrata o Hairspray, qual que é a trama da peça? Hairspray é uma peça muito divertida e por trás dessa diversão toda, a gente trata de uma crítica sobre o preconceito, de diversas formas. Então a gente tem o preconceito contra os negros, gordinho, nerd, tudo isso se passa na década de 60. Então é uma forma, o que eu acho legal é que é uma forma leve de abordar uma questão muito pesada. E indiretamente você se diverte com a peça, indiretamente você você parou para pensar sobre uma situação que você talvez não pensaria. E às vezes parece que está distante, né? E não está tão distante. Se a gente for fazer alguns paralelos com a atualidade, tem coisas que ainda acontecem, você vê do mesmo jeito. É legal fazer o público pensar nisso, além de se divertir bastante. É isso aí, como que tá a correria, agora que tá no finalzinho, tudo pronto? Claro que não, né? Sempre fica tudo pronto só no dia. Só no dia. Mas tá tudo tranquilo, dentro do possível. A gente tá já nos ensaios gerais, com figurino, com peruca, com tudo que tem direito, já afinando tudo para entregar um espetáculo de qualidade. É isso aí, já tem projeto pro próximo ano? Não, eles ficam armazenados aqui numa zona obscura e quando passa a peça eu abro e aí eu começo a pensar de verdade. Só ideias. No momento você está totalmente focado no não tem como, Hairspray, ainda mais né? nessa pré-estreia assim, ele exige foco total para tudo, produção, preparação do elenco, tudo isso. Bom, gente, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Cenário, desejar toda a sorte do mundo, de verdade. Obrigado. Você sabe que você tem meu apoio para o que você precisar. Espero ainda voltar, eu vou voltar, porque eu acho que é um sonho que eu sempre tive, fazer parte de uma coisa dessas, né? E assim, eu pude ver o quanto é grandioso, o quanto você se dedica, quanto isso é o seu sonho e o sonho de todo o grupo. E tenho certeza que vai ser um sucesso, assim. Desejo muita sorte. Obrigado. Mesmo. Mas é isso que faz a coisa funcionar. Eu acho que é o desejo de todo mundo, meu, com o de todo mundo que participa, com todo mundo que trabalha.
E essa paixão que a gente traz para o palco, eu acho que conquista quem vem assistir também. É isso aí. Obrigada pela Obrigado participação, você. Paulo. Você que ainda não comprou, tem poucos lugares, corram para a bilheteria do Politeama que os ingressos estão disponíveis, mas tem bem pouquinho. E o programa Cenário hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais. Eu aguardo você. Um grande beijo e até lá.